livro de Êxodo, no capítulo 12. Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1. Êxodo 12, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. É isso mesmo que você leu aí? É isso mesmo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer, irmãos, mais uma oração. E nessa oração nós vamos pedir ao Senhor que, através do Espírito Santo de Deus, Ele venha trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? Nós vamos descobrir isso nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nesse dia, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. Aquela casa que tinha nos seus umbrais, nas janelas, nas vergas, o sangue daquele cordeiro, olhe para mim. Aquela casa, irmãos, estava consagrada. E o Senhor falou para o Moisés: Moisés, será nessa madrugada, à meia-noite, o anjo da morte vai passar sobre o Egito. Ele tem a sua foice. Ele vai passar ali. A ordem era essa: entrar na casa e matar o primogênito, o filho mais velho. A ordem seria essa. Mas tinha um porém: a casa que tivesse aquele sangue aspergido naquelas portas, ele não poderia entrar. Aí ele iria passar por cima. Por isso que o nome Páscoa. Páscoa, pesaste, passar por cima. Aquele anjo não poderia entrar naquela casa. Então, esse sangue, ele vai chamar a atenção para o sangue de Jesus Cristo. E hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Capítulo 12 ainda, e o versículo 12. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais,
e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Agora preste atenção, versículo 13, ó. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga da mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Então aquela casa estava consagrada. O anjo da morte não mataria o filho mais velho daquela família. E isso aconteceu. O relato diz que o anjo da morte tirou até a vida do filho do faraó, que seria o futuro faraó, porque ele não acreditou, ele não deu ouvidos. Mas a questão é essa, é isso que eu quero que você entenda. O que era mais importante para aquele anjo entender? Era o sangue ou era o animal? Todo mundo de uma vez? Não. Era o sangue ou era o animal mais importante? Era o sangue? Era o sangue, irmãos? Já imaginou? Se você, ao invés de você matar um cordeiro, você matasse outro animal, o outro animal também tem sangue? Tem? Você acha que você ia enganar o anjo? Compreendeu? O importante era o cordeiro. Veja aqui, versículo 5, ó. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem nenhum defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Olhe para mim, teria que ser esse animal perfeito. Já imaginou aquela pessoa matasse uma galinha mesmo? A galinha também tem sangue? Tem? Ah, meu amigo, o importante é ter sangue. Ia morrer do mesmo jeito. Nós entendemos isso, amados, como uma metáfora. A minha vida eu não posso viver de aparências. No mundo espiritual não existe isso, irmãos. No mundo espiritual tudo é revelado. E o importante ali era matar aquele cordeiro. Aquele cordeiro, o sangue dele é que iria livrar aquelas pessoas. É como na minha vida e é como na tua vida. A minha casa, amados, é consagrada ao Senhor. Diga amém por isso. Então, a nossa família é consagrada ao Senhor. O anjo da morte não pode entrar, porque sobre a minha casa e sobre a minha vida não é qualquer sangue, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que faz a diferença na minha vida. Compreendeu? Vamos ver aqui. Não desmarque aqui, mas vamos até o Novo Testamento. Então, esse Cordeiro escolhido deveria ser sem defeito, como o Senhor Jesus. Não tinha pecado nenhum. Ele que morreu por nós. Por isso que o Senhor o recebeu e aceitou aquele sacrifício. Vamos ver aqui. Novo Testamento, quase no final da Bíblia, você vai procurar a primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 21. E quando você encontrar, diga amém. Todos encontraram? Diz assim:
Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Aí você vai dizer o quê? Amém. Eu vou ler de novo, você vai dizer amém. Você tem que tomar posse para você. Vamos lá, vou ler o versículo 24, aí quando eu terminar você diz amém, tomo posse, tá bom? Vamos lá. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Pronto. Então toma posse. Essa palavra, amados, ela não volta vazia. Essa palavra é verdadeira. Já imaginou, amados, quando Moisés falou para aqueles irmãos: olha, irmãos, nesse dia nós vamos matar um cordeiro, e cada família vai se reunir na sua casa, dependendo do número de pessoas. Se uma família tem poucas pessoas, aí você vai se reunir com o vizinho e vai matar esse cordeiro. Agora, pessoal, prestem atenção: o cordeiro tem que ser macho, tem que ser sem defeito e tem que ser de 1 ano. Então teria que escolher aquele cordeiro, não poderia. Se a pessoa matasse qualquer cordeiro, não seria aceito. Lembra dos sacrifícios de animais que aquelas pessoas iriam entregar para o sacerdote? Teria que ser um animal perfeito. O sacerdote já iria averiguar: meu amigo, deixa eu olhar o animal que o senhor está trazendo para o sacrifício. Ele está manco, ele está cego, não posso oferecer. Porque se eu oferecer esse animal, ao invés de trazer uma bênção para você, vai trazer uma maldição. Quando nós oferecemos algo para Deus, tem que ser também o nosso melhor. É um sacrifício, é uma figura, irmãos. Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento é uma figura desse sacrifício. Compreendeu aí? Amém? Vamos voltar. Então aquele sangue que seria aspergido em prol da salvação das famílias de Israel, o sangue de Jesus seria derramado em prol da salvação de todos os que crescem. Vamos ver. Êxodo, no capítulo 12 e o versículo 7. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Pronto, esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto, aqui no versículo 8, ó. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Pronto. Então, eles fariam aquela refeição juntos. Olhem para mim aqui. Mas eles deveriam estar prontos. Versículo 11. Assim, pois, o comereis: os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Olhe para mim, você já comeu alguma coisa apressado? Para sair para o trabalho?
Irmãos, era dessa forma que eles deveriam comer aquele cordeiro. Eles passaram, irmãos, mais de 400 anos naquele lugar como escravos. O meu pai era escravo, o meu avô era um escravo, o meu bisavô era um escravo. Toda a minha família viveu ali. Eu nunca soube o que era ter liberdade. Naquele dia, eles teriam isso, mas eles teriam que se preparar. Olha, Moisés, fala para eles que eles têm que observar esses detalhes importantes. Às vezes, irmãos, nós erramos nos detalhes. Nós esquecemos ou não damos valor a alguns detalhes. Compreendeu? Às vezes você acha que o mais importante para Deus são as coisas mais difíceis, mas também as mais fáceis também são importantes. Teria que observar aqueles detalhes. E eles comeriam juntos. É o que nós vamos fazer também nessa manhã. Aquela refeição simbolizava o quê? A própria Santa Ceia. Pastor, tudo isso era um simbolismo? Era. Tudo isso, amados, lembrava quem? Lembrava o sacrifício de Jesus Cristo. E hoje nós estamos lembrando o sacrifício de Jesus. Nós só estamos aqui porque Ele se sacrificou por nós. Ele nos libertou. Era como se nós estivéssemos no Egito e estávamos escravizados ao pecado. Compreendeu como é um simbolismo? Eles estavam escravizados literalmente. E nós, como estávamos escravizados? Éramos escravos do pecado. Mas o Senhor nos libertou através do seu sacrifício. Agora, você acha que todos ali de Israel sobreviveram? Você acha que todos ali obedeceram ao Moisés? Não, nem todos obedeceram, irmãos. Por isso pereceram. Todos tiveram a mesma oportunidade, mas nem todos abraçaram. Nem todos queriam abrir mão. Moisés, eu prefiro morar aqui no Egito mesmo. Mas, meu amigo, o senhor é um escravo. Não tem importância. Sempre eu fui um escravo. Olha, as pessoas são assim também. Elas querem permanecer no pecado. Então, versículo 8 mais uma vez. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Amados, você sabe que até hoje se celebra a Páscoa. Ah, pastor, no dia da Páscoa eu compro logo o meu chocolate. O que tem a ver? Olha, pastor, no dia da Páscoa eu vou trazer um chocolate para o senhor. Traga, não tem importância não. Pode trazer. Mas não tem nada a ver com Páscoa. O coelhinho da Páscoa. Não, não é um coelho, é um cordeiro. Você viu como as pessoas gostam de tirar a atenção daquilo que é verdadeiro? Foi o cordeiro que foi sacrificado, amados. O que eu quero que você entenda é que o mais importante para aquele anjo, agora vamos voltar para o anjo. O anjo está na presença de Deus. Vem aqui, anjo. Você sabe que você vai até o Egito hoje, meia-noite, não é isso? Sei. Já estou preparado aqui. Já afiei a minha foice. Já está bem afiada. Eu vou matar todos os primogênitos. Aí Deus, não, peraí. Não são todos, não. Olha, a casa que estiver marcada com o sangue de um cordeiro sem defeito, você não pode entrar. Então seria somente essa casa.
Pastor, e se aí naquela casa tivesse outro sangue, o anjo poderia entrar ou não? Poderia? Vou perguntar de novo. Qual era a ordem para o anjo? O anjo só não poderia entrar na casa e matar o primogênito de uma casa que tivesse o sangue de um cordeiro sem defeito. Vamos ler de novo aqui. Vamos lá. Aqui, ó, capítulo 12, versículo 5, ó. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, isso, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Compreendeu? Versículo 13, ó. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Olha para mim agora aqui. Então, a ordem para o anjo é essa: tirar a vida do primogênito em cada casa, o filho mais velho de cada família. Mas aquela casa que tivesse a marca desse sangue de um cordeiro de 1 ano sem defeito, ele não poderia entrar. Até aí você entendeu, não é isso? Isso é que importa para nós. Agora, se naquela casa estivesse também sangue nas ombreiras, nas portas, mas esse sangue não era desse cordeiro de 1 ano e sem defeito, eu pergunto para você: o anjo tinha autorização de entrar e matar o primogênito? Tinha ou não? Quem acha que sim, levanta a mão aí. Tinha sim, porque não era o cordeiro. Só não poderia entrar na casa que tivesse a marca do sangue do cordeiro. Agora, se fosse outro sangue, ele poderia entrar. Exatamente isso, amados. No mundo espiritual não existe aquela coisa de você viver por aparência. Alguém olha para você ou para mim, vai achar o quê? Que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas não é assim. Não é só a aparência. Então, aquele anjo, ele saberia se aquele sangue era autêntico ou não? Saberia? Claro. No mundo espiritual, amados, tudo é bem claro. Então aquele anjo poderia entrar. Aquele sangue do cordeiro sem mácula, sem defeito, simboliza o quê? O sangue de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui. Pastor, mas nós vamos tomar o sangue desse cordeiro? Não, nós vamos tomar do suco da uva. Mas tem um simbolismo. Quando nós tomarmos, amados, simboliza o próprio sangue de Jesus Cristo que vai estar em nós. Pastor, isso no mundo espiritual é real? Eu creio que é. Sim, é real, sim. Vamos ver aqui para a gente finalizar. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53 e o versículo 7. Pastor, quando eu chegar em casa eu vou ler um pouco mais. São os mistérios. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Preste atenção. Encontraram aí? Ele diz, ó: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Olhe para mim aqui. Você já matou um cordeiro? Um cabrito? Ele está aqui. Aí ele está amarrado. Aí você coloca a faca no pescoço dele. O que é que ele vai fazer?
nada. Ele é tão inocente que não sabe nem o que está acontecendo. Os sacrifícios, amados, dos animais do Antigo Testamento não era com animais mortos, era com animais vivos. Eles amarravam os pés, as patas e as mãos daquele animal para apresentar. Ele pegava o cutelo, que é a faca, o sangue, amados, saía morno ainda. O animal não poderia estar morto, ainda estaria vivo. Então aquele cordeiro é tão inocente, irmãos, que você coloca a faca no pescoço dele e faz assim, bé. Aí você, aí mata ele, ele não sabe nem o que está acontecendo. Compreendeu? Evangelho de João, para a gente finalizar mesmo. Ah, pastor, eu não teria nem coragem de matar um bichinho desse. Mas você não precisa comer? Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 29. Olha o cordeiro, amados, olha como era o simbolismo. Evangelho de João 1, 29. Ó. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, todo o seu sangue foi derramado. Não só na cruz, mas também nos açoites que ele levou. Cada gota de sangue que foi derramada pelo Senhor foi como aquele sangue que estava aspergido ali. Tudo era o quê? Um simbolismo, mas deveria ser o Cordeiro perfeito. Jesus, ele não tinha pecados, nem de atitudes e nem mesmo de pensamentos. Ele nunca pensou nada errado. Por isso, ele é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo. Por isso, em Jesus, somente nele, é aí onde está, somente ele há salvação. Vamos finalizar aqui. Você está no Evangelho de João. O próximo livro é Atos dos Apóstolos. Procura aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. E o versículo que a gente vai ler para finalizar e orar é o versículo 12. Vamos lá. Atos, capítulo 4 e o versículo 12. Esse versículo aqui é um versículo bem básico para o Evangelho. Ele diz aqui, ó, Atos 4:12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Diga amém. Amém? Então somente em Jesus, somente o sangue dele é que nos lava, que nos cura e perdoa também os nossos pecados e nos dá a salvação. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda forte ao Senhor, bem forte, bem forte. Amém. Fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos orar ao Senhor. E o que nós vamos fazer nessa manhã é simplesmente isso: tomar posse, falar para o Senhor que nós cremos sim, que nós aceitamos o sacrifício do Senhor em nossas vidas, e que também, amados, nós vamos agradecer, nós vamos ser gratos por esse sacrifício para nossas vidas.